Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia, Fabricando Ideias no ar, chegando aí na sua casa. Fica comigo, já manda aquelas mensagens aí nos grupos para as amigas virem e ficar ligadinha aqui com muita coisa legal aqui no programa. Primeiro assunto, pet. Você tem seus cachorrinhos aí? E olha só, eu tô aqui com o Dr. Rafael e a primeira pergunta sobre o que nós vamos falar aqui hoje, eu falei, mas cachorro come chocolate, doutor? Olha só, se você não tá dando chocolate escondido aí na sua casa, hein, pros seus cãezinhos, né, doutor? Bom dia. Sim, bom dia. E aí, doutor, pode dar até intoxicação? Pode, o chocolate produz alguns produtos nele, né? Que a gente chama de metilxantinas, que elas são tóxicas para o cão. O cão não metaboliza, tanto o cão quanto o gato, né? Mas é mais comum no cão porque o cão ele tem uma alimentação muito semelhante à nossa, ele come de tudo, o gato é mais seletivo, então ele não liga muito para chocolate. E as intoxicações podem ser graves mesmo. Então é muito perigoso. E qualquer tipo de chocolate, doutor? Os chocolates mais escuros, né? Então os 70%, os 50%, os que possuem mais cacau, eles possuem mais metilxantinas. Então os riscos com eles são maiores, né? Então, para um cachorro pequeno, por exemplo, um pincher, basta comer 2, 3 quadradinhos para a intoxicação se tornar grave, né? Nossa, e quais são os sintomas para observar? Os sintomas eles podem aparecer até um dia depois de ingerir o chocolate, então a atenção é importante nesses casos, né? Começa com vômito, diarreia, um vômito bem intenso, um vômito bem feio, né? Os casos mais graves podem ter até arritmia cardíaca. Nossa. Essas metilxantinas elas agem na pressão, agem no coração, no cérebro. Então é bem grave mesmo. Então aquela coisa de receber a visita e a pessoa falar assim, não dá nada pro cachorro. Às vezes a pessoa acha que é frescura, mas não é não, né, doutor? Sim, e a gente chega agora perto da Páscoa. Sim. Então na Páscoa a gente come bastante chocolate em casa, né? Tem esse costume de se presentear. Não deixa cair, não pode. Não pode. Realmente é muito perigoso. E se o pet ingeriu lá o chocolate? Se ele foi lá danado e pegou, até no saco de lixo eles conseguem pegar, né, doutor? E aí? A gente atende bastante, eles são bem ladrõezinhos mesmo. Sim. Então eles pegam mesmo, né? Às vezes você deixa a embalagem em cima de algum lugar, eles vão, comem até a embalagem junto. Sim. Então eles são terríveis. E aí? Pegou, comeu, o que fazer? O ideal, que a gente sempre fala, é correr para uma clínica veterinária, para um hospital veterinário, porque os riscos são grandes de vida com chocolate, né? Então é uma das piores intoxicações que o cão pode ter. E é uma coisa que eles têm contato, porque a gente gosta de chocolate, então sempre tem o chocolate em casa, né? Sim. Então, correr porque ela pode se tornar grave. Nos hospitais aí a gente consegue ter o carboidrato ativado, induz o vômito, né? Faz todo o tratamento necessário para evitar que essa doença, né? Que essa intoxicação se prolongue, né, e piore o quadro pro nosso paciente. E a criança também costuma dar pro cachorro, né? Então tomar cuidado para ela não dar escondido ali o chocolate, né? Com certeza. Muitas vezes, né, acontece isso principalmente na Páscoa. Sim. Né? Os cães, a gente sabe que eles ficam no nosso pé pedindo tudo que a gente quer comer, tudo que a gente está comendo, né? E o chocolate não é diferente. Então, na Páscoa, isso acontece muito. As crianças estão comendo chocolate, né, da Páscoa e o cachorrinho está ali em cima e come um pedacinho e dá um pedacinho para ele. E às vezes a gente nem vê o que aconteceu, né? Então a gente só vai ver quando começam os sintomas. Então tem que estar muito atento mesmo para não acontecer isso. Porque é uma intoxicação realmente muito grave, muito comum. A gente atende assim durante o ano todo, né? Mas é sempre uma atenção maior durante a Páscoa. E os cachorrinhos menores, é só um pouquinho já pode... Sim, se a gente pegar um pincher, um cachorro que tem 1, 2, 3 quilos, um pedacinho de chocolate já pode desencadear. Principalmente, né, que a gente estava falando, os chocolates com maior teor de cacau, né? Até o chocolate em pó, por exemplo, o leite, ele pode também. Olha, né? Que perigo. Então a gente tem o cacau em pó, tem esses chocolates que tem 50%, né? chocolatados que são 50% hoje em dia, né? A gente tem uns teores maiores
eles também podem desencadear essa intoxicação. Então, porque tem pessoas que querem que o cão seja igual, né? O dono. Aí o dono acaba, tá bebendo ali alguma coisa, dá um pouquinho. Tem que tomar cuidado, porque pode causar aí essa intoxicação e não é legal. Aí, se acontecer na sua casa, né? Se acontecer, não é para acontecer, mas se acontecer, a Central Vet 24 horas lá para atender o seu cãozinho. Então, já fica com contato aí de emergência, acontecer alguma coisa, você corre lá. O Dr. Paulo, o Dr. Rafael tá lá na Central Vet 24 horas esperando. Então, acontecer algo aí, corre para lá, né, doutor? Sim, com certeza. Temos uma equipe toda preparada para essas emergências, com certeza. Muito obrigada, viu, doutor? E olha, eu vou para um recadinho da Valéria, um comercial e já volto. Olá, bom dia. Eu sou Valéria Moraes, da Valéria Moraes Semijoias, e hoje eu estou aqui para falar com você, mulher, que tem o desejo sincero de ter mais tempo para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para sua casa. Há 18 anos atrás, eu, Valéria, tinha esse desejo e eu iniciei o meu projeto de empreender com mostruários consignados, e isso foi possível, por isso eu estou aqui hoje para falar com você. Então, se você tem o desejo sincero de empreender, inicie esse seu projeto com mostruários consignados de semijoia. Eu posso te ajudar a fazer isso. Então, me procure, meu contato estará aqui embaixo para você, me chame no WhatsApp e eu vou mostrar para você como isso é possível. Se você gosta de vender, é proativa e tem esse desejo sincero no coração, é só me chamar que eu te ajudo. Seguro na sua mão e te ajudo, ensino você a como começar a fazer isso. Vem, me chama, estou esperando você. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal de casa. Eu estou aqui hoje para falar com você, mulher, uma coisa muito importante. A dor no assoalho pélvico não é normal. Você pode sentir dor por você ter uma disfunção sexual, uma endometriose, então... se você tem algum tipo de desconforto na região pélvica ou tem constipação, a sua menstruação vem excessiva, lembre-se, a fisioterapia pélvica pode te ajudar. Temos tratamentos personalizados para você. Então, não fique de fora, aproveita essa oportunidade que você tem e eu estou aqui para conscientizar você, mulher, aí de casa, que você precisa procurar um fisioterapeuta especializado para tratar a sua região pélvica. O que podemos ajudar na incontinência urinária, em todos os tipos de disfunções sexuais, dor na relação, constipação e outros fatores que atingem o assoalho pélvico. Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Eu sou a Paula Alonso e quero te convidar para todo sábado ficar aqui ligadinho no programa Fabricando Ideias, com os melhores assuntos e especialistas aí do nosso Noroeste Paulista. Então temos um encontro marcado. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência, com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Voltamos para o nosso segundo bloco e vamos falar, já que estamos no mês das mulheres aí, das doenças reumáticas e a saúde da mulher. Olha só, e aí, Paula, tá louca? Tem a ver? Tem a ver sim, e olha aqui quem tá do meu lado. Bom dia, doutora! Bom dia, pessoal! A doutora vai explicar pra gente por que algumas doenças reumáticas são mais comuns em mulheres. Ó, antes da senhora explicar aí, eu tenho, que já falei no Instagram, fibromialgia. E na época que eu tô assim com pré-menstrual, piora muito.
Então tem muito a ver, né, doutora? Tem. Então, Totalmente relacionado, né? A fibromialgia é uma das condições que é mais comum nas mulheres, sim. E isso é devido a fatores hormonais, né? Os hormônios sexuais femininos que acabam interferindo, além de fatores como da nossa imunidade e genéticos, né? Alterações a nível cromossômicos. Então, na mulher, sim, é mais comum nós termos doenças reumatológicas. A maioria delas é mais prevalente nas mulheres e muito comum, Paula, isso que você comentou de na fase ali pré-menstrual, né, ou durante o período menstrual, piorar muito as dores, né? Então, realmente, além do mais, né, no caso da fibromialgia, ela também é associada a sintomas de TPM mais aflorados, vamos dizer. Então, a TPM tende a ser mais intensa nas mulheres que têm fibromialgia em comparação com as demais. Certo. E também é um fator, né, devido à oscilação hormonal, que acaba interferindo e piorando as crises de dor dessa paciente. Certo, doutora. E como as doenças reumáticas afetam a fertilidade na gravidez? Isso é muito importante, porque existem mulheres que às vezes têm dificuldade para engravidar e muitas vezes não investigam, né? Tem perdas fetais. E isso é devido a alguns fatores imunes, né? Dessa mulher que tem doença reumatológica, que pode levar a intercorrências na gravidez, além de interferir na capacidade fértil dessa mulher. Sem contar algumas medicações que nós utilizamos para tratar essas condições reumatológicas que também podem interferir na fertilidade da mulher, tanto durante o tratamento, e algumas medicações têm potencial de afetar essa fertilidade mesmo depois de interromper o tratamento. Então é muito importante, né, sempre conversar com o médico a respeito de planejamentos gestacionais, né, com o seu reumatologista, para que nós podemos para que a gente consiga fazer isso ocorrer da melhor forma possível. Tá, e quais as dicas mais importantes que a doutora dá para a saúde da mulher? Primeira coisa, né, alimentação e atividade física. Eu falo que se tivesse como a gente prevenir, né, qual é a forma de nós prevenirmos, né? Porque nós mulheres já sabemos que nós temos um risco maior na maioria dessas condições. Então, ter uma alimentação saudável, balanceada, evitar excesso de açúcar, bebida alcoólica, cigarro, tá? O cigarro é algo que aumenta algumas condições como artrite reumatoide, 10 vezes mais risco de desenvolver. Uma boa noite de sono, né? Ter pelo menos ali 8 horas de sono seria o ideal, né, para nós tentarmos evitar que desenvolva uma doença reumática. Tomar cuidado com algumas infecções que podem representar um risco maior de desenvolver e acarretar alguma desordem no nosso sistema imunológico, né? Cuidado com o estresse, controle de estresse é muito importante. Não é que as doenças são psicológicas, mas é claro que o nosso corpo e a nossa mente estão totalmente interligados. Então, se nós temos períodos de estresse emocional muito grande, além de representar um risco, talvez, de ser um gatilho para essa condição reumática iniciar, ela também pode piorar o quadro daqueles que já possuem a condição reumatológica. Então, percebe que quando fica estressado, as dores pioram muito. Exatamente, fica tudo doendo, né, doutora? Então tem que começar a perceber isso e procurar a doutora, né? Sim, vamos cuidar. A sentir dor, porque a doutora sempre fala que dor não é normal. Então a gente tem que investigar, né? Com certeza. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. E eu vou para um recadinho rapidinho, depois um comercial e já volto. Viver em estresse crônico não significa apenas estar preocupado ou cansado. Significa manter o sistema nervoso em estado prolongado de alerta. Quando isso acontece, o organismo continua ativando os mesmos circuitos que usamos diante de ameaças reais. O hormônio do estresse permanece elevado e o corpo passa a funcionar como se precisasse reagir o tempo todo. Com o tempo, esse padrão produz desgaste, o sono perde a qualidade, a concentração diminui, a irritabilidade aumenta e o corpo entra num processo
contínuo de sobrecarga. O problema é que muitas vezes passam a considerar esse estado como normal, mas o sistema nervoso precisa alternar entre ativação e recuperação. Sem essa recuperação, o organismo começa a pagar um preço físico e emocional importante. Estou aqui com a doutora Pri, no quadro Doutora Pri Responde, que a gente ama. Será que é a sua perguntinha hoje? Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, vamos lá, preparada? Preparada. Doutora Pri, comecei a tomar anticoncepcional e achei que estou mais irritada. Isso é normal? Sim, o anticoncepcional, gente, ele pode mexer em várias funções do nosso corpo. Porque o anticoncepcional, ele age em 2 hormônios muito importantes, que é o estradiol e a progesterona. Esses 2 hormônios, eles são responsáveis por melhora de humor, são responsáveis por alteração de apetite, são responsáveis por retenção de líquidos. Então, mexendo nesses hormônios pode mexer em muita coisa na mulher. Então, o mais importante é você conversar com o teu médico e achar o melhor método anticoncepcional para você. Um método que dê menos efeito colateral. Hoje em dia, os anticoncepcionais dão muito menos efeitos colaterais porque eles são em muito baixa dose, mas mesmo assim pode acontecer, então a gente tem que estar de olho. Doutora Pri, tenho ficado muito estressada no meu trabalho e meu cabelo começou a cair. Isso pode ser pelo estresse? Pode. Sim, realmente o estresse emocional e o estresse físico pode levar à queda de cabelo. Isso acontece por quê? Acontece porque o nosso corpo ele libera cortisol em situações de estresse. E o cortisol pode dar queda de cabelo. Existem vários tipos de estresse, principalmente estresse físico, por exemplo, um acidente de carro, por exemplo, uma perda de peso, por exemplo, uma cirurgia. Em todas essas situações pode haver queda de cabelo. Vocês sabem, hoje em dia está se falando muito dessas novas canetas, né? Sim. Emagrecedoras. E muita gente acha que essas canetas, a droga em si, leva à queda de cabelo. Mas não. O que leva à queda de cabelo é a perda de peso, gente. A perda de peso, ela é um estresse para o nosso corpo. Então, tanto a perda de peso por bariátrica, quanto a perda de peso por uma dieta, quanto a perda de peso por medicações, pode levar à queda de cabelo. Entendi. Doutora Pri, esse é o que eu também quero saber. Existe mesmo um hormônio da felicidade, além do chocolate? Existe aí um hormônio da felicidade, doutora? Existem vários hormônios da felicidade. Olha só, que legal. Então, assim, gente, realmente existem vários hormônios da felicidade e esses hormônios todos juntos formam a química da felicidade. Por exemplo, os hormônios mais importantes, a serotonina. A serotonina ela é responsável pelo bem-estar, pela motivação. A dopamina ela é responsável pelo prazer. A endorfina, que é liberado quando você faz um exercício físico, é responsável por aquela sensação de euforia boa, sabe? E tem a ocitocina, que também é um hormônio da felicidade, que ela vem quando a gente tem uma situação de amor, um abraço, um carinho, a amamentação. E ela, quando ela é liberada, também dá essa sensação de felicidade, de alegria. Então, sim, existem hormônios da felicidade e eles todos juntos trazem aquela coisa boa, aquela energia boa. Que legal. Muito legal, obrigada, né? doutora. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Eu sou a Paula Alonso e quero te convidar para todo sábado ficar aqui ligadinho no programa Fabricando Ideias, com os melhores assuntos e especialistas aí do nosso Noroeste Paulista. Então temos um encontro marcado. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto.
Eu estou aqui com a doutora Noeli Faria, a nossa ginecologista e obstetra, e a gente vai falar hoje sobre câncer ginecológico. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, como vai? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutora, é possível prevenir o câncer? Como? A incidência do câncer na mulher, então a gente tem um padrão, né, que já é assim há muitos anos. Certo. Então, o câncer mais prevalente é o câncer de mama, que também é o que mais mata, seguido do câncer de colo e reto, por fim, colo uterino, corpo uterino e também câncer de ovário. Tá. E, sim, tirando, assim, o câncer de mama, bom, na verdade, todos os cânceres, eles têm fator ambiental muito associado à oncogênese, que a gente fala. Tá. E, então, assim, hábitos de vida saudáveis, do tipo uma boa alimentação, evitar o sedentarismo, né? Manter-se ativo, inclusive emocionalmente estável, é uma coisa muito importante, porque isso influi diretamente no sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, ele também tem uma função de imunovigilância, ou seja, ele é capaz de reconhecer uma célula cancerosa e ali ele vai e ele destrói essa célula cancerosa, não permitindo a evolução do câncer. Então, por alguma razão, as pessoas que desenvolvem a doença teve alguma falha em algum momento aí, né? Pode ser uma predisposição genética ou uma predisposição genética somada a fatores externos, né? Então, o tabagismo, o etilismo, o uso de drogas, algumas atividades, trabalhos, né? Que a gente tem alguns tipos de câncer, principalmente pulmonares, relacionados à atividade do trabalhador. E em se tratando, focando mais na questão do câncer ginecológico, é possível prevenir? Sim, é possível. Então, tendo esses hábitos de vida saudáveis, no caso do câncer de mama, uma outra atitude bem assim, mais, talvez um pouco mais, que eu posso dizer, impactante, certo, seria aquela mulher que tem na sua família uma história, né, familiar rica em casos de câncer, e daí então ela pode fazer o painel genético e diante desse painel genético, ela tendo os genes para o câncer, estou aqui me referindo principalmente ao câncer de mama e ovário. Certo. Onde os principais genes são BRCA1 e 2. E o uso de anticoncepcional, doutor, aumenta o risco? Isso. Então, o que vai acontecer? Essa mulher pode fazer uma mastectomia ou uma oforectomia profilática preventiva. A questão do anticoncepcional, ela aumenta em um risco muito mínimo o câncer de mama, da ordem de 0,02%. Isso para mulheres mais jovens, na faixa dos seus 20 anos, e para as mulheres mais velhas, de 2 até 2,2%. E aí resta a pergunta, será que isso não está associado à idade que a partir dos 40 anos a gente tem maior incidência do câncer de mama? E a prevenção, o anticoncepcional, ele também ajuda, olha que interessante, pode aumentar numa mínima porcentagem o câncer de mama, mas ele protege contra o câncer de endométrio, contra o câncer de ovário, e isso não é dito, né? Então tem o outro lado da história. Tem os dois lados. O câncer de colo uterino, que a gente tem que ter muita atenção, esse é extremamente prevenível, né? Doutora, e senão a gente quer falar muita coisa para vocês, mas o tempo nosso tá curto aqui, então vamos lá. É verdade que existe vacina contra o câncer uterino, doutora? Então, a prevenção para o câncer de colo uterino é preservativo mais vacina. A gente tem hoje vacina para o vírus HPV, a tetravalente, disponível inclusive no SUS, e a nonavalente só em clínica particular. Isso aí. Nossa, gente, como que a gente aprende? Obrigada por todas. Eu não sabia da vacina, olha só. Tem. E olha, é super efetiva. Clínicas particulares, então, tem essa vacina. A nonavalente. Olha só, gente. Então, aprende mais aí com a doutora. Vai lá no Instagram dela, marca aquele horário e para você ficar bem informado e cuidar aí da sua saúde da mulher, que é tão importante, né, doutora? Com certeza. E às vezes a pessoa deixa pra lá.
Não pode deixar para lá, né? Então vamos cuidar aí. Muito obrigada, doutora. Eu estou aqui com a Poliana Fernandes, ela é especialista em contabilidade rural. Olha que legal, né? A gente tem um público aí do nosso Noroeste que empreende aí, que trabalha na área rural, e é muito legal trazer a Poliana, é um rostinho novo que vocês vão ver uma temporada aqui com a gente, né? Bom dia! Bom dia, Paula. Vamos lá, ó. Quais são os principais mitos que ainda atrapalham o produtor rural na hora de declarar o imposto de renda? Bom, o principal mito é achar que não precisa ser declarado as suas receitas e as suas despesas. Em paralelo ao imposto de renda, existe uma declaração que se chama Livro Caixa Digital do Produtor Rural. Ele é a principal declaração que complementa o imposto de renda. E muitos produtores pensam que somente aqueles que tiveram lucro precisam realizar essa declaração. Isso é um grande mito, quando na verdade a legislação nos informa que todo produtor rural que trabalha no CPF e fatura acima de 4 milhões e 800 é necessário fazer a entrega dessa obrigação, aonde ele precisa mencionar suas receitas e despesas operacionais vinculadas à sua operação na fazenda. Ô Poliana, e aquele produtor rural que ele não tem apoio contábil? E aí, o que fazer? Exatamente. Não pode, né? Não pode. Não pode. E a contabilidade, ela precisa ser estratégica dentro da sua fazenda. A contabilidade não é somente entregar a guia de pagamento de um imposto. A contabilidade é muito mais do que isso. Dentro da área contábil, nós temos a contabilidade gerencial, que acompanha o produtor rural em todo o ciclo operacional de uma safra. Então, desde o plantio até a colheita, os produtores rurais podem contar com o apoio de uma boa contabilidade para eles saber realmente o custo da sua lavoura, o custo da sua soja, da sua cana-de-açúcar, do seu milho, do seu gado. A contabilidade pode contribuir para o produtor rural. E aquele produtor rural pequeno, aquele que tem o sítiozinho dele, se ele vende também, se ele planta também, ele precisa ter esse acompanhamento? Precisa. Além do mais, a Receita Federal pede para que os produtores rurais que faturam R$56 mil ao ano também precisam ter uma escrituração especial, e também essa declaração ela é incluída no imposto de renda também. Então, até os pequenos que faturam precisam ter a contabilidade. Existe alguma forma segura e legal de que o produtor rural pague menos impostos, né? O que a contabilidade pode fazer nesse sentido para que ele pague menos? Bom, o passo principal é o planejamento tributário, porque ali o produtor vai enxergar se ele continua atuando no CPF ou se é mais vantajoso ele abrir um CNPJ. Esse é o principal ponto. Então, ó, uma dica importante é que desde os pequenos produtores ali tem que ter esse acompanhamento para não dar uma dor de cabeça depois, né? Exatamente. Porque dá muita dor de cabeça, né? Dá. Exatamente. E muitos produtores, eles deixam isso para a última hora. Chega a época do imposto de renda, eles juntam lá as caixas, vão no escritório com a documentação. Só que tudo isso pode ser feito e deve ser feito com antecedência para ele ter uma segurança tributária, uma segurança fiscal e ele saber exatamente se a fazenda dele está gerando lucro ou prejuízo. Certo. E você que tem alguma dúvida aí, você que é produtor rural, pode entrar em contato com a Poliana Fernandes, que ela te ajuda nesse processo para ficar tudo mais fácil, né, Poliana? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada viu? a vocês. E eu quero agradecer agora os nossos parceiros aqui do Fábrica de Ideias. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a você de casa que está aqui acompanhando a gente. Vai lá para o nosso canal do YouTube, vamos ficar juntinhos aí essa semana. E aqui no programa Aqui na TV, a gente volta no sábado que vem às 8h30. Te espero. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.